Então, nessa etapa do planejamento, esses dois agentes precisam ser levados em consideração, né? O agente social e o científico, mas a gente sabe de qualquer maneira que a aprovação de um empreendimento, né, por meio de AIA, ele é fruto dessa relação entre o órgão governamental regulador, na forma dos órgãos do meio ambiente responsáveis, e o proponente do projeto. Então, eles conversam, né, se interrelacionam com o objetivo de delinear o estudo de impacto ambiental e com a finalidade de que esse projeto possa ser aprovado. Mas a participação pública, como a gente comentou, ela não só é bem-vinda, como ela é fundamental para esse processo. Então, o público participa por meio de audiências públicas, reuniões, debates, pesquisas de opinião. Quando a gente fala dessa participação pública, a gente observa dois modelos diferentes de abordagem, né? Um modelo deliberativo e um modelo tecnocrático. Esse modelo deliberativo é um modelo um pouco mais livre, que prima pelo princípio da precaução, em que é estimulada a participação popular quase que a exaustão. Então é incitada a ampliar o leque de questões abordadas. A população, como participa bastante, então, em geral, isso acaba tornando o processo um pouco mais amplo, talvez burocrático, né? Porque muitas questões são levantadas. Um modelo tecnocrático, a eficiência do processo é o principal ponto, né? Então, busca-se a resolução de questões com base nessa eficiência. Então, prazos, custos, a porcentagem, a proporção entre o detalhamento dos estudos e o potencial de impacto são sempre levados em consideração, de maneira a otimizar o tempo e o processo de AIA. Então, não existe regra quanto a isso, né? Alguns EIAs têm uma participação popular mais deliberativa e em outros um modelo mais tecnocrático. Ainda uma parte importante desse tema do escopo é o termo de referência, em alguns locais denominado de instruções técnicas. Esse termo de referência compõe as diretrizes para a preparação de um EIA, definindo então qual deve ser o seu conteúdo, a sua abrangência, quais são os métodos que devem ser utilizados e pode estabelecer inclusive a sua estrutura. Então, esse termo de referência é produzido pelo órgão ambiental com base nas informações prestadas anteriormente, quando da submissão do projeto. Lembrando que ali, já com um esboço, né, bem delineado, bem planejado, de todo o plano de atuação daquela empresa, como vai ser a gestão ambiental. Então, com base na apresentação dessas informações, o órgão ambiental emite o termo de referência. Esse termo de referência também não tem um modelo engessado, né? A gente observa que alguns têm uma característica mais detalhada, onde ali tem informações, por exemplo, contém as obrigações para o empreendedor e seu consultor quanto à metodologia para levantamento de campo, qual que é a forma de consulta pública, qual é a forma de apresentação do estudo. Então, as informações fornecidas ao proponente e a seus consultores são bem mais detalhadas,
E esse termo então é considerado mais exigente, né, em relação àqueles com uma característica mais aberta, onde o órgão ambiental apenas define os principais pontos a serem abordados e metodologias, procedimentos são escolhidos pelo próprio empreendedor e seu consultor. Esse termo de referência é orientado por meio de diretrizes nacionais e internacionais, que traz critérios de seleção de questões relevantes. Então, o órgão ambiental ele consulta diversos documentos para emissão de seus termos de referência. Então, a gente tem ali um exemplo do Banco Mundial, tem instruções para emissão de termos de referência, tem também documentos da Comissão Europeia, do Ministério do Meio Ambiente. A gente tem ali essa cartilha disponível no site, né, com orientações. Nesse caso aqui é o Manual de Normas e Procedimentos para Licenciamento Ambiental no Setor de Extração Mineral. Na Lei 1356 de 1988 do Rio de Janeiro, são traçadas as orientações para a formulação de instruções técnicas, porque no Rio é chamado assim. Um roteiro básico de um termo de referência contém a identificação do empreendedor, caracterização do empreendimento, métodos e técnicas utilizadas no estudo, delimitação da área de influência, espacialização, como deve ser a espacialização da análise e apresentação dos resultados, como deve ser o diagnóstico ambiental daquele empreendimento, como devem ser apresentados os prognósticos dos impactos ambientais e suas alternativas. O prognóstico é uma previsão de como esses impactos devem se apresentar no ambiente, e também ali como serão apresentadas as medidas relacionadas ao controle ambiental e mitigação de impactos com métodos e tecnologias. Então, em suma, o termo de referência são orientações para o proponente e o seu consultor para a construção do seu estudo de impacto ambiental e o planejamento do seu plano de gestão ambiental. Aqui agora a gente traz diretrizes para identificar questões relevantes, que é um ponto bastante importante dessa etapa inicial, né? Como nós vamos selecionar questões relevantes, já que quando se apresenta um empreendimento, inúmeras questões, quase que ilimitadas questões podem surgir. Então, 3 critérios são importantes para a delimitação das questões mais relevantes a serem abordadas de maneira mais detalhada. A primeira delas é a experiência profissional dos analistas, a experiência deles com aquele tipo de empreendimento, com aquele ambiente onde se pretende instalar o empreendimento. Então, essa experiência é bastante importante para a definição mais precisa e mais adequada dessas questões relevantes. Outro ponto que a gente vem sempre falando é a opinião do público. Isso a gente só vai saber quando esse público for ouvido por meio das audiências, das reuniões, né? E, claro, os requisitos legais, né? Então, a experiência profissional dos analistas é uma referência ao conhecimento das características do meio, do perfil da comunidade, um entendimento dos processos naturais ou sociais modificados pelo projeto, que serão vitais, serão importantes para calibrar o EIA e definir o escopo e a abrangência. Nós já falamos a respeito da opinião do público, né, na participação pública. Os requisitos legais aqui indicam que o impacto é potencialmente significativo e que vai receber atenção particular no EIA. Então, quando você consulta a legislação, algumas questões relevantes já vão emergir ali, porque alguns pontos já são regulamentados, né? Então, já se sabe que aquela área é uma área de interesse especial, por exemplo, ou que ela abriga espécies de interesse, por exemplo, né?
Então é importante conhecer como os recursos serão afetados para orientar a busca de alternativas, para evitar ou para, quando não for possível, para reduzir os impactos, e também alertar para a necessidade de formulação de medidas mitigadoras para reduzir a magnitude e a importância dos impactos, né? Então, isso pode ser inicialmente conhecido por meio da averiguação, né, dos requisitos legais. Eu vou colocar aqui alguns exemplos de tratados nacionais e internacionais que regem determinadas áreas e determinadas relações, em respeito a esses tratados, né, propostas de empreendimentos que venham a afetar os interesses abordados nesses tratados, eles vão receber um tratamento especial quando da avaliação das questões relevantes, certo? Então ali a gente tem uma série de exemplos, né? Convenção sobre o direito do mar, sobre a diversidade biológica, sobre mudanças climáticas, né? Então são os tratados internacionais que também devem ser levados em consideração. As legislações aqui do país, né, também acabam promovendo uma proteção particular, diferenciada para algumas espécies, para alguns locais, e essas legislações também têm que ser levadas em consideração. Então existe proteção de espécies ameaçadas de extinção, proteção de ecossistemas especiais como recifes e cavernas, proteção de bens culturais históricos e arqueológicos, restrição de atividades em áreas protegidas, de uso do solo, né, por meio do zoneamento e plano diretor, documentos emitidos por entidades não oficiais, né, e os tratados internacionais que a gente comentou. O papel dos gestores também é extremamente fundamental nesse processo de identificação de questões relevantes, porque os gestores são os responsáveis por integrar as dimensões do processo. Então, ele vai unificar tudo isso e dar fluência ao processo de AIA. Então é importante a experiência profissional, o conhecimento de casos anteriores, a avaliação da opinião pública e os aspectos legais conjuntamente. Tudo isso vai ser unificado para dar uma mais fluidez a esse processo de AIA. Definir o mais rápido possível e o mais precisamente possível os aspectos relevantes da obra, serviço a serem consideradas no termo de referência que eles vão emitir, e dar viabilidade ao andamento do processo nas mais diversas rodadas, né, de maneira que ele possa ocorrer da maneira mais ágil possível, né? Então o papel dos gestores também é fundamental. A formulação de alternativas, como a gente tinha comentado, é um ponto fundamental, porque ela vai dar a possibilidade do processo ser avaliado não apenas como sim e não, né? Quando ele for avaliado pelos órgãos ambientais, a resposta àquele EIA submetido, ele deixa de ser simplesmente aprovado ou reprovado, mas sim de avaliação de qual alternativa seria mais viável para aquela condição do ambiente, para aquele tipo de empreendimento, para aquele objetivo do serviço que está sendo proposto. Então, a etapa de formulação das alternativas tem essa relevância. Na aula, então, presencial, nós vamos dar exemplos de formulação de alternativas e vamos explicar um pouco mais sobre a relevância dessa etapa.